Olá pessoal, a gente se aproxima da semana 4, então a gente vai ver Josh Allen contra Lamar Jackson, né? Ravens contra Bills. E minha análise de hoje é no intuito de mostrar, né, algumas coisas que o ataque do Bills vem fazendo, né, que são a identidade do ataque de forma geral. E como é que a gente pode antecipar isso aí no duelo contra o Ravens, tá bom? Começando por essa jogada, uma coisa que o Bills faz bastante é esses shifts, motions de running back, né? Vem de um lado para o outro, né? Isso normalmente muitos ataques da NFL costumam fazer. O objetivo é ditar o que o backside, o que o linebacker está fazendo. Nesse caso, se ele expande, né, com o jogador, o QB naturalmente já sabe que isso aqui é marcação individual. Então, muito provavelmente ele tem marcação individual em todos esses camaradas aqui, tá bom? E olha que interessante, pessoal, no topo do vídeo, olha o que o receiver do topo do vídeo faz. Ele vem no que a gente chama de rub route, né? O objetivo dele é atacar o ombro externo do número 33 para liberar o running back jogando pelo topo, certo? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que é marcação individual. Então a rota dele é uma pick route, né? É igual aquele bloqueio de basquete, eu vou atrapalhar a vida do 33 para ele não conseguir jogar o running back vertical e assim o running back tem um ganho bastante expressivo. E isso é bastante parte da estratégia do Bills de forma geral. Esses motions, né, assim como outros times na própria NFL, tendem a ditar essas coisas. Mas uma coisa, né, que o ataque do Bills faz que é muito interessante é como eles usam esses stacks, né? Na verdade, isso aqui a gente não pode chamar de stacks, né, porque eles não estão estacados um no outro. Mas de forma geral, porque os splits são tão reduzidos, a defesa joga esses splits reduzidos da mesma forma que joga as stacks, né? E aí mais uma vez, né, o que a gente vê? A gente vê um motion do número 10 saindo de uma formação stack no que a gente chama de fake ou orbit return, né? É um motion orbit, né, por trás do quarterback em que ele para e ele volta para o outro lado, né? E olha, vejam como é que ele está bastante livre na jogada, né? E aí vocês podem se perguntar, mas como que ele ficou tão livre? Veja a reação do número 22 que o marca individualmente. Quando o número 10 começa a transição, o 22 crê com todas as forças que o número 10 está cruzando a formação. Mas olha onde ele está na verdade, olha onde está o 22 na verdade, né? Então, esses shifts e motions, né, especialmente em formações condensadas, tendem a atrapalhar a vida dos defensores aí que estão em marcação individual. Então, o Bills contra marcações individuais, ele tem essa característica muito expressiva, né? Fakes de motion, trabalhar as stacks, né, para que a defesa precise jogar automaticamente isso sem checks específicos, tá bom? Olha só, igual a gente já comentou, formação stack, formação condensada, né? Isso precisa ficar muito claro para a defesa. Normalmente, nessas coberturas, a defesa vai jogar assim, né? Primeiro que entra e primeiro que sai. Só que os receivers tendem a fazer algumas coisas, né, interessantes em termos de cruzamento ali, de releases, tá? Olha que interessante essa jogada e como que o receiver está bastante aberto. Olha como é que o game plan é importante, pessoal. Então eles começam em stack e quando sai o motion, eles giram a cobertura. Olha que interessante. Então esse motion sai, eles giram a cobertura. E aí a característica que a gente já falou desses motion returns, né? E que elas criam na defesa. Esse camarada começa a movimentar, a secundária começa a fazer a rotação e ele volta, ele mesmo volta. Então se a gente pausar essa jogada nesse momento, no momento do passe, veja que interessante. Esse safety que estava rodando, né, junto com o corner, eles estão aproximadamente 10 jardas atrás da linha de scrimmage, pessoal. Então, muito espaço de sobra para o ataque trabalhar e ganhar o perímetro, tá? Stacks, ó, motion, saindo das stacks, ok? Passe rápido no perímetro, boa identificação, né, do Josh Allen. Então, essa troca aqui já mostra que a marcação, na verdade ela não mostra que a marcação é individual, mas ele já cria na cabeça do Josh Allen a sensação de zona, tá? A gente está vendo dois safeties altos,
Tá uma tradicional cover 2, com 2 safeties jogando as metades do campo. A única coisa que ele precisa saber agora é identificar o que o Mike linebacker está fazendo, né? Se o Mike dropa rápido aqui, assim, né? É difícil da gente garantir que isso é uma tampa coverage, né? Em que o Mike joga essa região intermediária, mas na cabeça do Josh Allen ele só precisa saber o que? O Mike, ele vai acompanhar esse running back saindo em rota, certo? O que não é o caso, ele vai ganhar profundidade. Se ele ganhar profundidade, ele sabe que ele tem essa bola rápida no perímetro, tá bom? Contra essa marcação de cover 2, ok? Então, um trabalho bem legal aí do sistema do Bills. Empty formation. Quarterback draw. Essa é uma corrida desenhada para o QB, né? Então ele abre 3 receivers do lado esquerdo, 2 receivers do lado direito. Olha o espaço que isso cria na defesa aqui no meio. Esse middle linebacker, ele precisa, né, ajudar na cobertura do receiver número 3 aqui alinhado. E o weak linebacker, né, o Will, ele precisa ajudar na cobertura desses 2 receivers isolados do lado de cá. E isso abre muito para as corridas do QB. A gente sabe que o Josh Allen, né, vai enfrentar o Lamar, são características diferentes de corredores, né, mas de uma forma geral ele é um bom corredor. Então vejam quanto espaço. O Will linebacker não está nem no vídeo e o Mike claramente está preocupado com o número 3. Então ele tem espaço de sobra para correr essa bola aí. Acredito que é algo que vai acontecer ao longo mais vezes aí durante o ano. Motion. Olha a rotação que a gente acabou de ver, ó. Motion, rotação de safeties, certo? E agora o Josh Allen toma vantagem disso para o play side, né? Se na jogada anterior a bola foi para o lado em que o safety subiu, nessa jogada é para o lado que o safety está descendo. Qual a diferença? Basicamente nenhuma, pessoal. Ele está tirando vantagem da mesma coisa para lados diferentes, que é a própria rotação do safety. Aqui ele está lançando no screen do wide receiver, né? Aqui, basicamente isso é um RPO, tá bom, pessoal? Um RPO significa que ele tem corrida para esse lado de cá, certo? Então toda a linha ofensiva está bloqueando para o lado esquerdo. E ele tem uma opção de bubble do lado direito baseada em números. Então bloqueio, bloqueio, certo? Como esse safety chega tardio para a festa, né, por causa dessa rotação, ele simplesmente pega vantagem, tira vantagem, né, da falta de defensores daquele lado, ok? Ó, ele tem 1 para 1, o safety em rotação está muito lá atrás ainda e o receiver consegue fazer um estrago com as pernas. O linebacker, né, ele não pode atacar essa bubble porque ele tem uma ameaça de corrida para lá. Então veja como é que os linebackers eles precisam respeitar a movimentação da OL e dos linebackers, certo? Então eles fazem esse bump inside ali, né, bump over, tá? Tentando preencher a corrida. Então a gente vê muito da identidade do Bills aqui, da filosofia ofensiva do Bills. Motions de shifts, formações de stacks para manipular os números da defesa. Vejam que jogada bonita. Passe completo. Esse é um passe difícil, né? Um passe bastante difícil, né? O receiver está bem aberto. Mas o que é legal da gente comentar aqui, ainda falando sobre identidade ofensiva. Esse receiver ele começa fora, numa formação tradicional, certo? Entra no motion, cria nada mais do que uma formação stack, ó. Então, nesse momento, se a gente pausar o vídeo, nada mais do que uma formação stack, certo? A defesa precisa ser bastante responsável, né, nessa cobertura e ele usa isso para quê? Para trabalhar ângulos, né? Quando ele puxa, a gente chama isso aqui de stem, né? Stem inside, então ele puxa para dentro, verticaliza e volta, dá muito espaço para ele trabalhar até a sideline, tá? Então ele usa essa identidade ofensiva para criar ângulos também, para ganhar separação de defensores, né? Que é o que a gente vê acontecendo
nessa jogada aqui. Um passe difícil de ser completado. Muito legal. E assim, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo, né? Antecipo que essas coisas vão acontecer com mais frequência aí ao longo da temporada em relação ao Bills, né? A gente vai ver mais essas stacks, mais esses shifts e motions para confundir a defesa. Acho que vai acontecer também contra o Ravens e vai ser interessante ver esse duelo Lamar e Josh Allen, que a gente tem bastante expectativa aí para a gente ver. Bons passadores e bons corredores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, até a próxima.